Ele é silencioso e pode se formar ao longo dos anos. Assim é o aneurisma cerebral, que atinge hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, 2% da população. Com a gente hoje no Manhã Total, dessa terça-feira, o neurologista Lauro Figueira e a angiologista Viviane Verônica. Obrigada por ambos terem vindo tão cedinho nessa manhã tão fria. Obrigada a você. Obrigada pela Bom participação. Dia. E você pode também fazer sua pergunta para ambos pelo 99897-1000. Estamos esperando. Quando a gente fala em aneurisma, a gente sempre se lembra aqui, né? O aneurisma cerebral. Mas não, há outros tipos. Agora, o aneurisma cerebral é o mais comum, doutor Lauro? Não, provavelmente não. Eu não vou saber dessa estatística. O aneurisma abdominal, da aorta abdominal, acaba sendo mais frequente. E para ambos, quais são os fatores de risco? A gente pode enumerar? As pessoas se preocupam muito com a questão genética. Então, falar, olha, um parente meu teve um aneurisma cerebral, às vezes até roto, com um quadro dramático, e pensa assim, olha, eu tenho que investigar. Mas, assim, os principais fatores de risco, os mais importantes, são o fumo e a hipertensão. Existem fatores de risco genéticos, então, assim, uma pessoa que tem 2 familiares de primeiro grau acometidos devem ficar um pouco mais preocupados e serem investigados. Agora, não adianta a pessoa investigar, saber que tem um fator de risco e mesmo assim continuar sem controlar a pressão arterial e fumando. E fumando, que são os dois pilares, digamos assim. Aumenta o risco em 15 vezes aproximadamente para o aneurisma cerebral. Enquanto, por exemplo, um fator genético muito relevante vai aumentar em 3 a 4 vezes assim, a prevalência de um aneurisma. E o abdominal, doutora Viviane? Exatamente, a gente também envolve a mesma coisa. E aí, quando a gente fala em termos de prevenção, o que a gente pode mudar, se a gente não pode mudar o fator genético, nós podemos mudar o estilo de vida, o fumo, né? O tabagismo, que está muito presente e muito relacionado à formação do aneurisma. E às vezes, obesidade, aterosclerose, outros fatores que podem contribuir de forma, talvez indireta, mas que contribuem. Além desses fatores de risco, quer dizer, com esses fatores de risco, o aneurisma ele pode se formar ao longo do tempo, sem que a gente, claro, que o organismo inteligente, sem que a gente perceba, ele vai se formando, tanto o aneurisma cerebral como o abdominal da aorta? Sim, os aneurismas são doenças adquiridas, a pessoa não nasce com aneurisma. Em geral, esses aneurismas vão formando ao longo da vida. Quer seja por uma suscetibilidade genética, que não é o mais frequente, quer seja por fatores de risco que a pessoa se expõe, principalmente aí, pressão alta e o fumo, e outros fatores de mau estilo de vida, diabetes, dislipidemia, que estão envolvidos também. A dislipidemia é colesterol alto. Aumento do colesterol, isso. Se nós formos pensar o mecanismo, porque está relacionado à parede do vaso, né? A parede do vaso, submetida a essas alterações, ela vai tendo uma degradação do colágeno e da parte elástica do vaso, digamos assim. E com essas alterações, esse vaso vai se dilatando. Quando ele atinge mais do que 50% do valor normal do vaso, aí a gente já chama a artéria de uma artéria aneurismática, né? Que seria essa dilatação em determinado local da artéria. A gente tem algumas imagens que nós separamos para essa entrevista com o Dr. Lauro e também com a doutora Viviane. Aneurisma cerebral, é isso? Isso aí é um vaso e ali é o aneurisma, Dr. Lauro? Existem, assim, 3 tipos principais de aneurisma, assim. Esse aí seria o aneurisma sacular. Então, parece que tem uma bola junto ali do vaso, tá? Esse tipo de aneurisma é o mais típico do aneurisma cerebral, tá? A Viviane estava comentando agora de uma dilatação da artéria como um todo. Aí a gente chamaria de um aneurisma fusiforme. Exato. E existe um terceiro tipo de aneurisma que a gente chama de aneurisma micótico, que normalmente está relacionado à infecção, não vem bem ao caso. Não é muito comum. Mas esse aí é o típico do aneurisma cerebral que pode ou não romper. Isso é importante. Às vezes a pessoa vê um aneurisma, fica desesperada, mas assim, quando o aneurisma é pequeno, e o que é pequeno para um aneurisma cerebral? Menor que 7 milímetros, o risco de ruptura não é alto, é baixo. E de forma geral, na maior parte dos casos, não vale a pena fazer um procedimento cirúrgico para esse tipo de caso, pois é uma cirurgia de grande porte, com altos riscos envolvidos, inclusive de morte e de outros efeitos desfavoráveis. Então, a gente tende a tratar, o neurocirurgião, na verdade,
quando o aneurisma é maior que, principalmente ele maior que 10 milímetros, ou em algumas regiões específicas, alguns vasos específicos. E no caso do abdominal, doutora Da mesma forma. Da mesma forma. Tem alguns pacientes que às vezes até assustam, né? Pelo fato, eu tenho um aneurisma e ele já pensa logo que deve ser submetido a uma cirurgia. Certo. E não é o caso. A gente vê que o aneurisma, às vezes, no homem, a partir de 5,5 centímetros e na mulher, a partir de 4,5, 5, aí sim que ele começa a ter indicação cirúrgica. Antes disso, é um aneurisma que vai sendo acompanhado, talvez, às vezes, apenas com ultrassom abdominal, que a gente consegue visualizar o tamanho do aneurisma. Se ele cresce mais do que o esperado dentro de um ano, digamos assim, pode acontecer de, às vezes, ter uma indicação cirúrgica pelo crescimento rápido do aneurisma ou pelo fato de ele atingir esses valores que nós falamos. Aí sim ele começa a ter risco de rotura e, por isso, uma programação cirúrgica, talvez eletiva, para a correção desse aneurisma. Estão chegando perguntas do pessoal que está acompanhando o Manhã Total, tomando um cafezinho para esquentar desse frio. Bom dia, Mônica. Aneurisma é também um AVC? A Elisa do São Jorge está perguntando sobre isso. Um aneurisma pode se romper e a ruptura dele, que a gente chama de hemorragia subaracnoide, devido a um aneurisma roto, isso sim é um tipo de AVC. Mas existem aneurismas que a pessoa vai ficar lá com ele, vai conviver com ele, vai ser só observação. Às vezes, por exemplo, um aneurisma bebê de 2, 3 milímetros, não vale a pena você submeter uma pessoa a uma cirurgia de alto risco por conta deles. O Dândalo contou pra gente que a mãe dele morreu com aneurisma. Ele corre esse risco? Aí ele tem que sempre ficar atento? Sim, assim, o risco é maior quando você tem um parente de primeiro grau acometido. Parente de primeiro grau é pais, irmãos, tá? Se você tem um parente de primeiro grau, o risco sai de 0,7% para 2% de você achar isso no exame de imagem. Agora, se você tem 2 ou mais familiares de primeiro grau com aneurisma, aí esse risco cresce bastante, vai para em torno de 7%, no caso dos aneurismas cerebrais. Mas, de novo, não adianta nada a pessoa ter o risco, saber disso, querer ficar fazendo vários exames de imagem, continuar fumando e sem tratar a pressão alta. Sem estilo de vida, como a doutora Viviane e você trouxeram aqui, né? A genética a gente não muda. A genética não muda, mas o estilo de vida... A gente pode Esse mudar. sim. Não é? A gente pode mudar. Antes de voltar às perguntas, sintomas. Por exemplo, o aneurisma abdominal, ele traz algum sintoma ou ele é assim, imediato? Geralmente, é o que faz parte também do exame físico, né? A gente sempre vai ver o paciente, acompanha uma dilatação abdominal pulsátil. É lógico que no paciente obeso fica mais difícil de, às vezes, a gente ver, mas quando você examina cuidadosamente o paciente, a gente palpa uma região pulsátil no abdômen. Quando ele rompe, o paciente queixa geralmente de dor abdominal. Nós temos também os aneurismas dissecantes, que é, para nós, uma particularidade. É quando o aneurisma disseca uma das lâminas da artéria e aí acontece de, às vezes, ele deixar de mandar fluxo para determinadas artérias principais, digamos, do intestino. Pode acontecer de, às vezes, o paciente ter uma dor forte no intestino porque uma parte dele não está recebendo o sangue adequadamente. Então, tem alguns sintomas sim. A dor abdominal é um sintoma importante, mas para quem já tem a história de aneurisma e relacionado também ao tamanho do aneurisma. E aí aqui a gente tem a Cíntia, que mora em Patos de Minas, e ela diz que tem dores de cabeça frequentes. Isso pode causar o aneurisma? Isso é o sintoma do aneurisma, doutor Lauro? Na imensa maioria das vezes, não. Provavelmente essas dores da Cíntia devem ser uma cefaleia primária. O mais comum aí da gente ver é a cefaleia tipo tensional e a enxaqueca, tá? A chance de uma pessoa que tem uma dor de cabeça frequente há vários anos, que não mudou de forma, que não tem nenhum fator de risco maior, o exame neurológico normal, ter uma alteração no exame de imagem é bastante baixa, da ordem de 2, 3%, que é o mesmo que a população normal. No caso, normal que não tenha dor de cabeça. Que não tenha dor de cabeça, né? No caso do abdômen, quando rompe e também para o aneurisma cerebral, a gente sempre pensa, acabou, né? Sempre vai levar à morte?
Eu acho que é uma pergunta que as pessoas têm. Com certeza. É importante a gente ver isso porque o risco de um aneurisma roto levar à morte é altíssimo, né? A gente chega em torno de 99% do aneurisma roto ser operado e mesmo assim, quando a gente consegue levar o paciente à cirurgia, porque o que acontece? Quando o aneurisma rompe, pode acontecer de ele romper e nós temos uma camada que chama, é o peritônio, retroperitônio, que cobre o aneurisma. Então, quando ele se rompe ali no abdômen e ainda continua contido, o paciente continua estável, com uma pressão boa, a gente consegue realizar um exame de imagem, comprovar essa rotura e levar o paciente para o centro cirúrgico, conseguindo efetuar a cirurgia. Dá para a gente salvar o paciente. Acontece de, às vezes, ele romper para esse reto peritônio continuar sangrando. Então, às vezes, a gente não consegue salvar. Então, nesse caso, é um paciente grave. Doutor Lauro, tem como a pessoa saber se ela está tendo, se o aneurisma rompeu? Sim, o aneurisma cerebral, na imensa maioria das vezes, é completamente assintomático, a pessoa não sente absolutamente nada. Pode acontecer no aneurisma cerebral, quando é maior, comprimir algum nervo craniano e a pessoa, por exemplo, ter uma queda da pálpebra, ficar sem conseguir movimentar o olho. E o aneurisma cerebral, quando ele rompe, em geral, é uma situação bastante alarmante. É uma dor de cabeça que vai de 0 a 100 em menos de um minuto. É uma dor de cabeça abrupta, não é aquela dor de cabeça que vai aumentando ao longo do dia. Em geral, essa pessoa tem náusea e vômito associado, pode perder a consciência, pode ter crise convulsiva. Dificilmente a pessoa não vai procurar um hospital por conta disso. O problema é que o aneurisma cerebral roto também é uma situação bastante grave, levando à morte em uma parte considerável dos casos. E mesmo os casos que sobrevivem têm um desfecho desfavorável em uma grande proporção. Eu tenho aqui a Viviane, do bairro Laranjeiras. Ela diz que sente muita dor de cabeça, principalmente na nuca, quando faz esforço. Pode ser um sintoma? Como o senhor explicou agora, é muito difícil, não é, doutor? Sim, tem duas situações particulares que merecem um pouco mais de atenção. A pessoa que tem dor de cabeça de forma abrupta durante o exercício físico mais intenso, ou durante a relação sexual, ou durante o orgasmo, é importante investigar. Porque, assim, são situações que há uma elevação mais rápida da pressão arterial e isso pode levar um aneurisma a ter uma dor sentinela, sem a ruptura propriamente dito, mas isso pode ser um sinal de que existe um aneurisma ali para se romper. Nesse caso, realmente, a gente, em geral, opta por investigar, apesar de que, na maior parte das vezes, a gente não acha uma doença mais grave. Doutora Viviane, é preciso que a gente esteja atento, que a gente cuide da nossa saúde. Nós estamos reforçando mais uma vez a questão do estilo de vida aqui e sempre separar um horário ali na agenda para ir ao médico, verificar, não é isso? Com certeza. Quando a gente fala, por exemplo, de aneurisma, né? Tem algumas doenças que é simples, o paciente vai no médico, recebe um remedinho e ali resolveu o seu problema. Mas quando a gente fala de uma doença grave, como o aneurisma, e que às vezes tem complicações importantes e que ela está diretamente relacionada ao estilo de vida, é importante que o paciente contribua com isso, que ele faça a sua parte, mude o estilo de vida, cessar tabagismo, alimentação saudável, né, para a gente tomar cuidado com a aterosclerose. E sim, atividade física, que isso daí contribui com certeza. Para a gente encerrar esse papo tão bom, o frio aumenta o número de casos? Pode aumentar? Então, a literatura fala que o frio pode causar a ruptura do aneurisma, principalmente. Mas aí a gente está falando de frios mais extremos. Apesar de hoje, está todo mundo de blusa de frio, não é o frio que a literatura traz ali de países, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, que vai fazer temperaturas negativas, vai fazer 5 graus, 2 graus, né? menos 10 graus. Nós só não estamos acostumados com esse frio que nós estamos agora. Mas o frio moderado, digamos, que a gente está passando aqui de 12 graus, 10 graus, 16 graus, provavelmente não é um grande fator de risco, não. Quero muito agradecer esses dois profissionais com a gente aqui hoje, que responderam as minhas dúvidas, as suas dúvidas. A doutora Viviane Verônica, que é angiologista e também cirurgiã vascular, não é isso? E o doutor Lauro Figueira, neurologista, claro, reforçando o convite para vocês voltarem aqui amanhã total. Muito obrigada. Obrigada, tá? Boa semana com frio.